Você sabia que alguns alimentos que você come todos os dias, pensando que são saudáveis, podem estar, na verdade, danificando o seu coração silenciosamente? É uma verdade dura, mas muitos de nós, especialmente depois dos 60, acabamos caindo nessa armadilha. Imaginamos que estamos fazendo a escolha certa para a nossa saúde, adicionando mais frutas à dieta, mas a realidade é que nem todas as frutas são criadas iguais, e a maneira como as consumimos pode fazer uma diferença enorme. Pense nas vezes em que você pegou uma fruta suculenta, cheia de sabor, convencido de que estava fazendo um favor ao seu corpo. E se eu dissesse que algumas dessas escolhas podem estar contribuindo para problemas cardíacos sem que você perceba? A dor de descobrir que seus esforços para ser saudável podem estar, na verdade, causando o oposto é real e frustrante. Mas não se preocupe, estou aqui para compartilhar um segredo vital. Neste vídeo, vamos desvendar 7 frutas comuns que, se não forem consumidas com sabedoria, podem estar lentamente prejudicando a saúde do seu coração. É hora de abrir os olhos e fazer escolhas mais informadas para a sua longevidade. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar sobre a última fruta e uma dica crucial vai realmente surpreendê-lo e mudar a sua perspectiva. Agora que entendemos a importância de olhar mais de perto para o que colocamos no prato, vamos direto ao ponto. A primeira fruta da nossa lista, que muitos amam e consomem com frequência, é a manga. A manga. Doce, suculenta, tropical. Parece a personificação da saúde, não é mesmo? E de fato, ela é rica em vitaminas A e C, antioxidantes e fibras. Mas aqui está o segredo que pouca gente te conta. As mangas são repletas de açúcares naturais, especialmente quando estão bem maduras. Um único exemplar grande pode conter uma quantidade surpreendente de açúcar, algo que, para o seu coração, pode ser um problema sério se consumido em excesso. Imagine o seu corpo como um motor bem ajustado. Quando você ingere uma manga muito madura e em grande quantidade, é como despejar um tanque de combustível de alta octanagem de uma vez só. Seu nível de açúcar no sangue dispara e o pâncreas trabalha em dobro para liberar insulina e tentar normalizar tudo. Com o tempo, essa montanha-russa de açúcar pode levar à resistência à insulina, um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. E como sabemos, o diabetes é um dos maiores inimigos do coração, aumentando exponencialmente o risco de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. A glicose em excesso no sangue também pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os menos flexíveis e mais propensos a acumular placas de gordura. Então, como desfrutar da manga sem comprometer a saúde do seu coração? A chave está na moderação e na escolha. Opte por mangas que não estejam extremamente maduras, pois quanto mais maduras, maior o teor de açúcar. Em vez de comer uma manga inteira de uma vez, especialmente se for grande, considere dividi-la em porções menores. Uma dica de ouro é combiná-la com algo que ajude a desacelerar a absorção do açúcar, como uma pequena porção de oleaginosas, amêndoas, nozes ou iogurte natural sem açúcar. As fibras e as proteínas desses alimentos ajudam a mitigar o pico de glicose. Pense nela como um deleite ocasional, e não como um lanche diário em grandes quantidades. Em seguida, temos as uvas. Pequenas, fáceis de comer e muitas vezes vistas como um petisco saudável e refrescante. E é verdade, elas são carregadas de antioxidantes, especialmente o resveratrol, que é famoso por seus benefícios à saúde do coração. Mas, assim como a manga, as uvas são pequenas bombas de açúcar. E a grande questão aqui é a quantidade. É muito fácil comer um cacho inteiro sem perceber e, de repente, você ingeriu uma quantidade de açúcar equivalente a várias porções de outras frutas,
O problema com as uvas, além do açúcar, é a densidade calórica e a facilidade de consumo. Centenas de gramas de uvas podem ser consumidas em minutos, entregando uma carga glicêmica considerável. Isso significa que, para o seu corpo, é quase o mesmo que beber um suco açucarado, mas com a vantagem das fibras presentes. Contudo, o impacto no seu nível de açúcar no sangue ainda é significativo. Para alguém que já está em risco de desenvolver diabetes ou que já tem a condição, essa carga de açúcar pode ser particularmente prejudicial, contribuindo para a inflamação e o estresse oxidativo que afetam negativamente as artérias e o músculo cardíaco. Para aproveitar os benefícios das uvas sem sobrecarregar o seu coração, a moderação é fundamental. Em vez de um cacho inteiro, sirva-se de um punhado, talvez 10 a 15 uvas. Considere as uvas como um complemento a uma refeição rica em proteínas e fibras, e não como o lanche principal. Por exemplo, adicione algumas uvas a uma salada de folhas escuras com um pouco de queijo branco e castanhas. A combinação de nutrientes ajudará a estabilizar o açúcar no sangue e a manter você satisfeito por mais tempo. E falando em frutas populares e aparentemente inofensivas, a terceira fruta que quero abordar é a banana. Quem não ama uma banana? É prática, nutritiva, cheia de potássio, que é crucial para a saúde do coração, e dá energia rápida. Mas, assim como as outras, a banana, especialmente quando está muito madura e com pintinhas escuras, tem um alto teor de açúcar e um índice glicêmico mais elevado. Uma banana bem madura pode ter quase 20 gramas de açúcar e seu corpo a processa muito rapidamente, levando a um pico de glicose. Para pessoas com condições cardíacas pré-existentes, resistência à insulina ou diabetes, picos frequentes de açúcar no sangue são um gatilho para a inflamação crônica e o dano aos vasos sanguíneos. Embora o potássio seja benéfico para controlar a pressão arterial, o benefício pode ser ofuscado pelo excesso de açúcar se a banana for consumida sem controle. Além disso, a facilidade de consumo da banana a torna um lanche rápido e muitas vezes repetido ao longo do dia, acumulando a ingestão de açúcar. A maneira inteligente de consumir banana é escolhendo as que estão um pouco menos maduras, com um leve toque de verde na casca. Estas têm mais amido resistente, que age como fibra e retarda a absorção de açúcar. E como sempre, a porção é importante. Uma banana média é suficiente. Para maximizar os benefícios e minimizar os riscos para o coração, combine a banana com uma fonte de proteína ou gordura saudável. Por exemplo, uma banana fatiada com uma colher de pasta de amendoim integral sem açúcar ou com algumas sementes de chia e iogurte natural. Essa combinação não só aumenta a saciedade, mas também equilibra a liberação de açúcar no sangue, protegendo o seu sistema cardiovascular de picos indesejados. Percebe como até mesmo as frutas mais queridas podem ter um lado não tão amigável se não as tratarmos com respeito e conhecimento? Saber como e quando comer é tão importante quanto o que comer. Agora que desvendamos os segredos da manga, das uvas e da banana, vamos seguir em frente para as próximas frutas que podem estar sabotando a saúde do seu coração sem você saber. Prepare-se, porque as próximas revelações também podem mudar a forma como você enxerga sua fruteira. Continuando nossa jornada para proteger seu coração, vamos agora falar sobre outra fruta, que é um verdadeiro símbolo do verão e da refrescância, o abacaxi. Quem não se delicia com um pedaço de abacaxi geladinho em um dia quente? É uma fonte fantástica de vitamina C, manganês e bromelina, uma enzima que auxilia na digestão e tem propriedades anti-inflamatórias. Mas, assim como as frutas que já discutimos,
O abacaxi esconde uma quantidade considerável de açúcar e seu índice glicêmico é moderadamente alto, especialmente quando consumido em grande quantidade. O problema com o abacaxi é que, embora seja saudável, muitas vezes é consumido em porções excessivamente grandes. Uma rodela generosa de abacaxi pode ter tanto açúcar quanto um refrigerante pequeno, mas com a vantagem das fibras e vitaminas. No entanto, para alguém com pré-diabetes, diabetes ou simplesmente buscando manter a saúde cardiovascular em dia, esses picos de açúcar são uma preocupação real. O corpo lida com esse açúcar rapidamente, o que pode levar a um aumento nos triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue que, em níveis elevados, é um fator de risco para doenças cardíacas. Além disso, a inflamação silenciosa causada por picos repetidos de glicose pode danificar as artérias ao longo do tempo, tornando-as menos rígidas e menos eficientes no transporte de sangue para o coração. Para desfrutar do abacaxi de forma amiga do coração, a palavra de ordem é porção. Em vez de várias fatias, limite-se a uma fatia média ou algumas rodelas pequenas. Uma estratégia inteligente é combiná-lo com alimentos que ajudam a regular o açúcar no sangue. Que tal um pedaço de abacaxi com um punhado de castanhas ou um pouco de queijo cottage sem lactose? A proteína e a gordura dessas combinações vão retardar a absorção do açúcar do abacaxi, oferecendo um lanche delicioso e seguro para o seu coração. Considere-o um mimo ocasional, não um item básico em grandes volumes. Agora, vamos à melancia. Ela é a rainha da hidratação, composta por mais de 90% de água, o que a torna perfeita para os dias quentes. É rica em licopeno, um antioxidante poderoso, e também em vitaminas A e C. No entanto, a melancia tem um dos índices glicêmicos mais altos entre as frutas. Isso significa que, embora não seja densa em calorias por peso, o açúcar que ela contém é liberado muito rapidamente na corrente sanguínea. A principal armadilha da melancia está na sua fácil ingestão em grandes quantidades. Um único pedaço grande pode fornecer uma carga de açúcar que pode desafiar o sistema de regulação de glicose do seu corpo. Para pessoas com resistência à insulina ou que já têm um histórico de problemas cardíacos, esses picos rápidos de glicose podem ser particularmente prejudiciais. Eles podem contribuir para a inflamação vascular, o endurecimento das artérias e o acúmulo de gordura no fígado, que são todos fatores que impactam negativamente a saúde do coração a longo prazo. É importante lembrar que o licopeno é benéfico, mas o excesso de açúcar em um período curto pode anular esses benefícios. Para aproveitar a melancia sem prejudicar seu coração, a moderação e o contexto são cruciais. Uma pequena porção, talvez uma xícara de melancia picada, é o ideal. E, se possível, combine-a com uma fonte de gordura ou proteína para ajudar a estabilizar o açúcar no sangue. Imagine comer sua melancia com um punhado de sementes de abóbora ou girassol, ou até mesmo um pequeno pedaço de queijo feta, uma combinação popular em alguns lugares que adiciona gordura e proteína para equilibrar. Pense na melancia como uma sobremesa ocasional e não como um lanche livre para ser consumido em grandes volumes. E para a nossa sexta fruta, vamos falar sobre as cerejas. Pequenas, bonitas e irresistivelmente doces. As cerejas são ricas em antioxidantes como as antocianinas, que dão a elas aquela cor vibrante, e são conhecidas por suas propriedades anti-inflamatórias e protetoras do coração. Elas também contêm melatonina, que pode ajudar no sono. O problema, novamente, reside no seu elevado teor de açúcar e na facilidade de se consumir muitas delas de uma vez só. É incrivelmente fácil comer um punhado de cerejas, e depois outro, e outro.
Um pequeno cacho de cerejas pode conter uma quantidade surpreendente de açúcar, comparável a uma guloseima que você conscientemente evitaria. Para o seu coração, a ingestão frequente e excessiva de açúcar, mesmo que natural, pode levar ao aumento da glicose no sangue, ao estresse oxidativo e à inflamação sistêmica. Esses fatores são os principais contribuintes para o desenvolvimento e progressão de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, onde as artérias ficam endurecidas e estreitadas. Para desfrutar das cerejas sem comprometer a saúde do seu coração, a porção é seu melhor amigo. Em vez de comer diretamente do pacote, coloque um pequeno punhado, talvez umas 10 a 15 cerejas, em uma tigela e saboreie-as lentamente. Considere-as uma sobremesa especial ou um pequeno agrado. Uma excelente maneira de incorporá-las de forma segura é adicioná-las a um iogurte natural sem açúcar ou a um bowl de aveia, onde as fibras e proteínas ajudarão a modular a absorção do açúcar. Dessa forma, você aproveita os antioxidantes e o sabor sem sobrecarregar seu sistema com um pico indesejado de açúcar. É vital entender que não estamos dizendo para nunca mais comer essas frutas, mas sim para consumi-las com consciência e estratégia. O conhecimento é poder, e saber como cada alimento interage com o seu corpo é a chave para uma vida longa e saudável. Agora que exploramos o abacaxi, a melancia e as cerejas, vamos para a última fruta da nossa lista, que é talvez a mais enganosa de todas e sobre a qual você precisa prestar muita atenção. O que vou revelar a seguir pode ser o maior erro que você está cometendo na sua dieta. Chegamos agora à sétima, e talvez a mais traiçoeira das frutas, aquela que muitas vezes é considerada um superalimento e consumida livremente, mas que pode ser uma das maiores inimigas do seu coração se você não tiver cuidado. Estou falando das frutas secas. Sim, as uvas passas, os damascos secos, as tâmaras, os figos secos, todas elas. Elas são aclamadas por serem cheias de fibras, vitaminas e minerais, e são um lanche conveniente e energético. No entanto, o processo de secagem remove a água, mas concentra massivamente o açúcar natural da fruta. O que era uma porção controlável de açúcar em uma fruta fresca se torna uma bomba de açúcar em uma fruta seca. Pense comigo. Para fazer um punhado de uvas passas, você precisa de um cacho inteiro de uvas frescas. Isso significa que as passas contêm todo o açúcar daquele cacho, mas em um volume muito menor, tornando incrivelmente fácil comer demais. Uma pequena porção de tâmaras, por exemplo, pode ter tanto açúcar quanto uma sobremesa açucarada, mas muitas pessoas as comem como se fossem apenas um salgado saudável. Essa concentração de açúcar natural é o principal vilão aqui. Quando você ingere frutas secas em grandes quantidades, seu corpo recebe um impacto gigantesco de frutose e glicose. Isso leva a picos de açúcar no sangue ainda mais acentuados do que as frutas frescas, porque a ausência de água facilita uma absorção mais rápida. Esses picos frequentes e intensos podem acelerar o desenvolvimento de resistência à insulina, aumentar os níveis de triglicerídeos e promover a acumulação de gordura visceral, aquela gordura perigosa que se acumula ao redor dos órgãos internos. Todos esses são fatores de risco significativos para doenças cardiovasculares, incluindo aterosclerose e doenças coronarianas. O fígado é particularmente afetado pela frutose em excesso, que pode levar à gordura no fígado, uma condição que também tem implicações negativas para a saúde do coração. Para o seu coração, isso é um verdadeiro veneno lento. A chave para consumir frutas secas com segurança é tratá-las como um doce, e não como uma fruta comum. Pense nelas como a guloseima ocasional que são. Se for consumir, a porção deve ser mínima. Estamos falando de talvez 2 ou 3 uvas passas, ou meia tâmara, e não um punhado inteiro.
E, por favor, evite as frutas secas que vêm com açúcar adicionado, o que é comum em muitas misturas de frutas secas comercializadas. Sempre leia os rótulos com atenção. Uma dica valiosa é picar as frutas secas em pedacinhos muito pequenos e misturá-las com nozes e sementes para um lanche rico em fibras e gorduras saudáveis, que ajudam a diluir o impacto do açúcar. Ou, melhor ainda, opte por frutas frescas sempre que possível, pois a água e o volume da fruta fresca ajudam a saciar e a moderar o consumo de açúcar. Viu só? Às vezes, as coisas que parecem mais inofensivas ou até mesmo saudáveis podem esconder um lado que merece nossa atenção, especialmente quando se trata do nosso coração, o motor da nossa vida. Recapitulando, falamos da manga, das uvas, da banana, do abacaxi, da melancia, das cerejas e, por fim, das traiçoeiras frutas secas. Nenhuma dessas frutas é intrinsecamente má, mas a maneira como as consumimos, a quantidade e a frequência podem ter um impacto significativo na sua saúde cardiovascular, especialmente depois dos 60 anos, quando o corpo já não processa o açúcar com a mesma eficiência de antes. O segredo para uma vida longa e um coração saudável não é a privação total, mas sim o conhecimento e a moderação. É sobre fazer escolhas inteligentes e conscientes. Você não precisa eliminar completamente essas frutas da sua vida. Apenas aprenda a apreciá-las de forma diferente, em porções menores, menos maduras, e sempre combinadas com algo que equilibre o açúcar, como proteínas ou gorduras saudáveis. Pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem trazer grandes benefícios para o seu coração e para a sua qualidade de vida. Lembre-se, cada pequena decisão que você toma em relação à sua alimentação é um investimento na sua saúde futura. Você tem o poder de proteger o seu coração e viver uma vida plena e vibrante em qualquer idade. Não se sinta sobrecarregado. Comece com um passo de cada vez. Que tal hoje você começar a prestar mais atenção nas porções das frutas que escolhe? Se você gostou deste vídeo e ele te ajudou a enxergar as frutas sob uma nova perspectiva, por favor, deixe seu gostei e compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. Saber que estou ajudando pessoas como você a fazer escolhas mais saudáveis é o que me motiva. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se para não perder os próximos vídeos, que trazem sempre dicas valiosas para você viver melhor e mais feliz. Quero muito saber a sua opinião. Qual dessas frutas mais te surpreendeu? Você já fazia algumas dessas adaptações na sua dieta? Deixe seu comentário abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. A jornada para um coração saudável é uma jornada contínua e estou aqui para caminhar com você. Viva sua melhor vida em cada idade com um coração forte e cheio de vitalidade.